boa noite. Hoje é 4 de abril, segunda-feira. O TVU Jornal Segunda Edição está começando com as principais notícias do dia. Uma moto bate de frente com um carro na rodovia que liga Floreal a Gastão Vidigal e deixa 3 mortos. Estradas rurais de Votuporanga, afetadas pelas chuvas dos últimos meses, estão sendo recuperadas. O objetivo é melhorar as condições de trânsito e facilitar o escoamento da produção agrícola. No futebol, o Cave perde a saideira, mas garante vaga na A2 do ano que vem. E Fael Júnior se despede do votuporanguense. O técnico assume esta semana a Associação Desportiva Confiança de Sergipe. E a rodada do Paulistão também está nos comentários de Edivandro Ferreira no Unisporte. O TVU Jornal de hoje já está no ar. Três pessoas morreram num acidente que aconteceu no último sábado em Floreal. Uma moto e um carro bateram de frente. Segundo a polícia, 2 jovens estavam em uma moto Titan de cor preta e transitavam pela rodovia Fioravante Bellini, sentido Gastão Vidigal Floreal. No sentido contrário, transitava um veículo Monza, que transportava uma família moradora de Gastão Vidigal. Já próximo a Floreal, o carro e a moto bateram de frente. No acidente, morreram no local o condutor da moto, Paulo Augusto Rodrigues, de 29 anos, morador de Gastão Vidigal, e o passageiro da moto, Natan Antônio Ribeiro Martins, de 21 anos, também morador de Gastão. O passageiro do carro, Ibson Ferreira de Aquino, de 46 anos, foi socorrido por ambulâncias ao pronto-socorro de Inhandeara, mas morreu a caminho do hospital. Os demais passageiros do veículo sofreram ferimentos leves e passam bem. A Polícia Rodoviária de Votuporanga esteve no local para registrar a ocorrência. As causas devem ser apontadas pela Polícia Científica. E vamos saber agora outras notícias do Noroeste Paulista com a estudante de jornalismo Poliane Castelhano. É o Região em 1 minuto. Boa noite. Ontem em Tabapuã, um homem de 22 anos foi preso suspeito de matar a namorada e a sogra. Isaura, de 47 anos, e a filha Tainá, de 22 anos, foram encontradas mortas na casa onde moravam, no bairro Coab 5, no sábado. Segundo a polícia, o homem confessou o crime e disse que matou por ciúmes. Ele foi levado para a delegacia da cidade e, se for condenado, pode pegar de 12 a 30 anos de reclusão. Mãe e filha foram enterradas no cemitério municipal. Um policial militar de Araçatuba foi assassinado no sábado quando ia pescar com o filho em São Paulo. Ele parou o carro num posto enquanto calibrava os pneus, foi surpreendido por homens armados. Os criminosos se aproximaram já atirando no policial. O menino, de 15 anos, correu com medo. Tudo foi filmado pela câmera de segurança do local. Ontem de manhã, uma mulher de 45 anos morreu em um acidente na BR-153, entre os municípios de Badibacite e Rio Preto. Segundo o boletim de ocorrência, ela estava num carro que entrou na pista contrária e bateu de frente com uma caminhonete. O motorista da caminhonete foi socorrido pelos bombeiros e levado ao hospital de base de Rio Preto. Eles informaram que a vítima fraturou o braço e cortou a boca. O estado de saúde dele é estável. Essas são as notícias da nossa região. Até mais! Votuporanga cedia amanhã o Fórum do Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista, com a participação de 48 municípios da região. Durante o encontro serão discutidos, entre outros assuntos, os padrões de qualidade do ensino e também políticas públicas estratégicas para a educação. A palestrante Maria Reder, da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, será a primeira a falar com o tema O que devemos saber sobre o CAC? É o Custo Aluno Qualidade Inicial. O evento será no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo, das 8 da manhã à 1 da tarde. Em Votuporanga, alguns moradores reclamam dos carros abandonados em frente à casa deles e têm dificuldades em localizar os proprietários. Mas uma lei municipal prevê punição para quem deixar veículos sem condições de uso estacionados nas vias da cidade.
Um carro abandonado na porta de casa. Dona Neuza já convive com este problema há quase um ano. Ela também vive com medo. Afinal, esses veículos podem ser criadouros do mosquito Aedes aegypti. A gente não sabe o que tem aí dentro. Eu peguei dengue, meu marido também já é de idade, pegou já a dengue, né? E a gente não sabe o que tem aí dentro. É, dona Neuza, mas não é só a senhora que está com esse medo não, viu? Na cidade, neste ano, já foram 38 reclamações de carros nas vias públicas, contra 93 no ano passado. De acordo com dados da Secretaria de Trânsito, cerca de 75% dos veículos são retirados pelos proprietários. A pasta fiscaliza o serviço e notifica os donos para a remoção. Muitas vezes o próprio proprietário sana o problema, ele já vai e retira esses veículos. Tá? Aí, se não tendo acontecido isso, aí nós efetuamos o guinchamento do veículo. A moradora ainda diz que já entrou em contato com o dono do veículo e com a prefeitura e que até agora nada foi feito. Eles disseram que vinham ver, mas não sei também se veio, porque eu não vi, porque eu moro no fundo, eu não vejo, né? Não vi se veio e tá aí esse carro. Mas atenção, proprietários. Quem não fizer a remoção, dependendo do caso, poderá também pagar uma multa de acordo com a lei criada em 2012. É importante considerar que esta lei configura abandono quando for constatado que o veículo está em mau estado de conservação, com a carroceria apresentando sinais de colisão ou ferrugem, ou for objeto de vandalismo ou descaso. Poderá pagar uma multa de 100 unidades fiscais, de 100 UFIR no caso. Este caso que a gente acabou de ver aí na reportagem já foi levado à Secretaria de Trânsito e nos próximos dias será feito um anúncio nos jornais impressos para tentar localizar o proprietário. Se não for retirado o veículo dentro de 15 dias, a própria Secretaria vai fazer a remoção. Denúncias e reclamações desse tipo podem ser feitas na Ouvidoria Municipal. O telefone de lá é o 0800 770 3590. E daqui a pouco, os assuntos que devem ser tratados na sessão desta noite na Câmara de Votuporanga. E ainda, a Prefeitura recupera as estradas que dão acesso à zona rural atingidas pelas fortes chuvas durante o verão. A gente volta em instantes. Até já. E segunda-feira é dia de sessão na Câmara de Votuporanga. Pelo menos 2 projetos estão previstos na ordem do dia desta noite. O primeiro é sobre prestação de contas do Executivo do ano de 2012. A segunda proposta institui o diploma de atirador de destaque do tiro de guerra. Mas o assunto que deve render mesmo são as eleições deste ano para prefeito e vereadores. Stephanie Barbará tem mais informações. Se nenhum projeto surgir de última hora na pauta do dia, são esses os assuntos que devem ser discutidos pelos vereadores hoje. O projeto número 2 de 2016, que avalia as contas da Prefeitura de Votuporanga no exercício de 2012. Se aceito pela Câmara, fica aprovado conforme o parecer do Tribunal de Contas de São Paulo. Também será apreciado o projeto de resolução 4 de 2016, que institui o diploma de atirador de destaque do tiro de guerra de Votuporanga e que, se aprovado, vai homenagear sempre no mês de novembro de cada ano o atirador que se destacou durante o ano nas atividades do Exército da cidade. Além desses 2 projetos, fica a expectativa para a reação dos vereadores às recentes movimentações do cenário político da cidade. Os parlamentares devem comentar a mudança de partidos. Na semana passada, 4 vereadores trocaram as siglas para as eleições deste ano. Lembrando também que a sessão da Câmara começa às 6 horas da tarde e toda a população deve e pode participar. Stephanie Barbará para o TV Jornal. Obrigada, Stephanie. E você acompanha a sessão da Câmara na íntegra amanhã às 7h30 da noite aqui na TV Unifev. E o prazo para a presidente Dilma Rousseff apresentar a defesa dela por escrito na comissão que analisa o pedido de impeachment na Câmara dos Deputados terminou hoje. Com a defesa em mãos, o relator dos trabalhos da comissão, o deputado Jovair Arantes, do PTB de Goiás,
vai elaborar então o parecer que será votado pela comissão e depois pelo plenário da Câmara. A defesa de Dilma foi apresentada por volta das 5 horas da tarde pelo advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso. Ele pediu o arquivamento do processo de impeachment por falta de fundamentação jurídica. A defesa alega que há suspeita de desvio de finalidade, ou seja, a aceitação da denúncia teria sido um ato de vingança do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que é do PMDB do Rio de Janeiro. E a semana começou bem quente na região. Agora à tarde, em Votuporanga, a temperatura chegou aos 37 graus e nada de previsão de chuva para os próximos dias. Veja na meteorologia com Nádia Martins. Olá, boa noite. Por enquanto, as temperaturas continuarão altas em todo o estado de São Paulo e não há previsão de chuva para nós. E vamos ver como que ficam essas temperaturas amanhã? Na capital São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens pela manhã e à tarde o céu ficará limpo. Por lá, os termômetros marcam mínima de 19 e máxima de 30 graus. Em Rio Preto, o calor será intenso e não há previsão de chuva. Mínima de 24 e máxima de 35 graus. Em Votuporanga, o sol predomina desde cedo e deve fazer muito calor. Por aqui, os termômetros marcam mínima de 22 e máxima de 37 graus. Até amanhã. E ainda falando sobre o tempo, as chuvas dos últimos meses provocaram estragos em várias estradas rurais da região que dificultaram o trânsito de quem mora no campo. A Secretaria de Obras de Votuporanga está aproveitando o tempo firme para recuperar boa parte dessas estradas. O objetivo é normalizar as condições de tráfego e também dar condições para o escoamento da produção agrícola. Com as fortes chuvas que caíram nos últimos meses, passar pelas estradas rurais ficou difícil. A água abriu buracos e prejudicou a passagem dos veículos. As estradas da Fazenda Experimental, Cruzeiro, Boiadeira e Nova Vida foram as mais prejudicadas. Votuporanga possui 49 estradas rurais, como esta aqui. Juntas, elas somam cerca de 500 quilômetros. O trabalho está sendo feito com a utilização de máquinas niveladoras, caminhões e pá carregadeiras. De acordo com o secretário de Obras, a manutenção dessas estradas é feita o ano todo, mas com uma atenção especial nesse período. No início de ano, que é chuvoso, tem os ônibus que trafegam muito para buscar alunos nas escolas, para trazer para as escolas, e a gente tem feito esse trabalho mais a miúde no período chuvoso. Depois, na época de seca, é mais manutenção mesmo. Ainda de acordo com o secretário, as obras estão sendo feitas de acordo com o cronograma. A gente intervém onde tem problemas. E aonde nós temos reclamação, às vezes foge do roteiro que a gente está para ir socorrer onde tem uma necessidade urgente de resolver. De repente aquela estrada não está no cronograma daquele mês, mas a gente faz um rodízio ao contrário. A gente vai lá e socorre onde tem um problema maior. E já depois do intervalo tem futebol. O Clube Atlético Votuporanguense se despede já na primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2. O time encerra a participação com derrota de 2-0 para o União Barbarense. Os lances dessa partida e os comentários de Edivando Ferreira é o que você vai ver a seguir. E agora o futebol, a 19ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 foi neste fim de semana. E o votuporanguense, que já tinha garantido a vaga para disputar a Série A2 do ano que vem, encerrou a participação no campeonato com derrota. A alvinegra perdeu por 2-0 para o União Barbarense. O jogo foi ontem na casa do adversário. Pensando em terminar sua participação na A2 de cabeça erguida e buscando uma boa classificação ao final da primeira fase, a votuporanguense foi a Santa Bárbara do Oeste, onde encarou no estádio Antônio Lins Ribeiro Guimarães a equipe do União Agrícola. O barbarense precisava vencer para se classificar, mas quem assustou primeiro foi o Cave nesse chute de Janilson Madonna. A resposta do time da casa veio já aos 16 minutos e com gol.
O volante Marlon deu um belo lançamento para o meia Vitor, que entrou em velocidade por trás da zaga e bateu por baixo do goleiro Cairo. Depois de abrir o placar, o time do Barbarense diminuiu um pouco o ritmo. A partida só voltou a ter alguma emoção aos 42 minutos. Marlon, um dos destaques em campo, dominou a bola e arriscou um belo chute que parou no travessão. Na segunda etapa, o Cave tentou o empate, mas apesar da luta, quem voltou a balançar as redes aos 30 minutos foram os donos da casa. O volante Felipe Recife arriscou um chute de longa distância e marcou um belíssimo gol. Placar final, União Agrícola Barbarense 2, Votuporanguense 0. Tá aí, então, a gente viu os lances da partida entre Votuporanguense e União Barbarense neste domingo. E aqui no estúdio, Edivandro Ferreira comenta com a gente. Boa noite, Edivandro. Boa noite, Ana. Tudo bem? Tranquilo? Bom, Votuporanga terminou, então, esse campeonato da Série A2. Qual o balanço que você faz da participação da equipe? Olha, Ana, primeiramente, boa noite pro pessoal de casa. Boa noite, Xelão. O Xelão tá mais feliz hoje. O Palmeiras dele ganhou. Daqui a pouco a gente fala disso aí também. Bom, o primeiro objetivo da equipe foi concluído, que era se manter nessa divisão. Aquilo que a gente falou durante todo o campeonato, o torcedor teria que ter um pouco mais de paciência, teria que entender um pouco mais a equipe, uma equipe que foi montada justamente para esse campeonato. Não teve uma base anterior por conta daquela história que não tinha um estádio para treinar, não tinha um estádio para mandar os seus jogos e tudo mais. Então esses fatores, né, levam a crer que foi ótima temporada para o Votuporanguense, mesmo com alguns tropeços aqui, derrotas ali, troca de treinador aqui e ali e tudo mais, mas num balanço geral, Ana, é comemorar, porque tem muita equipe boa de bola, equipes tradicionais que acabaram rebaixadas, e tem equipes que não vão conseguir a vaga na elite no ano que vem, né? Vamos ver se com uma preparação melhor aí o Cave ano que vem consegue a tão sonhada vaga para a elite. Edivandro, e na sua opinião, qual equipe você acha que vai levar a esse campeonato esse ano? Bom, começa um novo torneio, né? Porque agora as equipes são divididas em grupos, né? O melhor em cada grupo sobe. Mas assim, o Bragantino mostrou um ótimo time, um bom elenco, um pouquinho até fora da curva. Se você for ver, é uma equipe que sobra das demais. Então é um time bom. O Bragantino, São Caetano também tem uma boa equipe também, pode ser que brigue. Eu torço muito para que o Mirassol também começou um campeonato meio tumultuado, meio turbulento e tudo mais, mas depois engrenou, fez uma boa campanha, garantiu vaga, então vamos lá. O lado do torcedor, vamos lá então, assim, eu acho que assim, é muito provável que dê Bragantino e São Caetano, né, para a próxima fase, mas o lado do torcedor fica com Barretos, que conseguiu passar de fase, Barretos, e também a equipe do Mirassol, lá do torcedor aqui, puxando sardinha para a nossa região. Tá bom, mas o Mirassol também tem, vamos dizer assim... Tem equipe. Tem uma equipe para fazer isso. Tem, é uma equipe que pode chegar. É uma equipe que há alguns anos, teve ano que o Mirassol não subiu porque não ganhou um jogo, teve ano que o Mirassol não subiu por conta de um ponto, teve ano que o Mirassol não subiu por conta de um gol. Então tá merecendo. Vai, ou vai, agora ou não vai mais, né? A torcida abraça também o Mirassol também. É bem legal ver assim, né? E teríamos um representante aqui na nossa região. A estrutura do Mirassol, aliás, é de time grande. Dá até dó você ver um estádio como o do Mirassol, uma preparação como a do Mirassol na Série A2, igual o Votuporanguense, né? Que esse ano a gente sabia que ia ser um pouco mais difícil, mas daqui uns 2, 3 anos a gente pode com certeza falar que esse time do Cave sobe. Bom, vamos dizer então que o Cave esse ano foi treino, foi estreia em tudo, foi aquecimento. Estreia na série, aquecimento, isso aí. Aquecimento, vamos aquecer. Para esse próximo semestre, Cave, como é que fica? Disputa outros campeonatos? Então, tem o convite, né, para disputar a Copa Paulista, né, de futebol. Na verdade, é aquele convite obrigatório, né? A Federação Paulista exige que as equipes disputem, pelo menos, 2 competições organizadas por ela. Ou a Copa São Paulo de Futebol Júnior ou a Copa São Paulo. Aliás, a Copa Paulista ou a Copa São Paulo. Teoricamente, é melhor você disputar a Copa Paulista, porque o gasto é menor, né? Porque você pode também, além de cobrar o ingresso do torcedor e tal, gerar renda para a equipe, e você pode ter como base, né, uma equipe que brigue na Série A2 do ano que vem.
Sem falar que, assim, há a possibilidade, Ana, do CAV de jogar a Copa Paulista e a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Aí seria bem legal ter calendário preenchido em todas as categorias. Isso é bem legal, mas isso ainda tem que ser oficializado, digamos assim. Essa equipe permanece, o time que está agora deve permanecer. Deve permanecer, não todos, né? Porque até mesmo porque essa equipe foi montada pelo Marcelo Dias. E agora o técnico Fael, né, vai ver quem pode ele quer mexer. realmente, pode mexer. Vai ter mudança, sim. Mas vamos colocar aí com 60% desse elenco fique. Eu ficaria com 60% desse elenco. Tá certo. Edivando, vamos falar então agora da rodada do fim de semana da Elite do Paulista. Como é que foi? Então, o Tchelão tá ali todo riso porque o Palmeiras dele venceu, né? Desde 2008 que não tinha uma vitória do Palmeiras no Pacaembu, comando de jogo do Palmeiras no Pacaembu em Campeonato Paulista, né? O Palmeiras venceu e espantou uma possível crise. Em uma semana que é decisiva, porque tem jogo importantíssimo pela Libertadores. E colocou o time de volta na briga por uma vaga nessa divisão. Então foi um jogo legal. O jogo do Palmeiras foi bem legal, foi bem interessante, o volume de jogo maior, o Cuca armou uma equipe que barrou algumas coisas do Corinthians, né? Alguns aspectos fortes do Corinthians, como o toque de bola, uma boa saída de bola pelos zagueiros, ou então pelo meio. O Tite tomou um xadrezaço ontem do Cuca. E o Palmeiras aproveitou. Na hora do pênalti, Fernando Praz fez uma linda defesa no pênalti, né? E aí era um momento que, se sai o gol do Corinthians naquele momento, o Palmeiras talvez não teria chance para né, digamos assim, uma virada. Foi um jogo legal, vai ser legal a gente acompanhar essa fase final do Campeonato Paulista. Nós também tivemos o São Paulo, que venceu de virada, e importante também, porque entra também em semana, digamos assim, semana decisiva na Libertadores, 2-1 em cima do Oeste. O Santos, um golaço do Ricardo Oliveira, 5-2 no Capivariano, mandou o Capivariano lá para a Série A2, e um golaço. O campeonato vai começar a ficar legal agora. Edivandro, agora, lógico, né? O esporte trouxe alegrias aí para muita gente, para muitos torcedores, mas comentando também dessas brigas que aconteceram no fim de semana por conta, provavelmente, de jogo, de disputa, envolvendo a Mancha Verde. Está muito triste tudo isso, né? É triste, Aline, que eu vou dar a minha opinião, sei que muita gente não vai gostar, mas torcida organizada para mim é muito bandido disfarçado de torcedor. Enquanto tiver esse pessoal, porque infiltrado, né? Vamos dizer bandido, isso, né? a verdade Teve é morte, né? A gente tem que ver isso. A segunda-feira é legal quando você tem a zoeira, quando você vem, começa a cornetar, tal, e não quando você é obrigado a ir num velório. É muito complicado o futebol assim. Algumas coisas precisam ser repensadas. Primeiramente, essas torcidas organizadas, porque são elas que afastam o torcedor comum do estádio. A família. Né? Tenho muitos amigos que moram em São Paulo que não querem estádio por conta de torcida organizada. Enquanto você tiver esse pessoal assim, vai ser um pouco mais complicado. Tem solução. Identificou o torcedor? Prende ele. Não temos como prender. Beleza, faz um termo na justiça que cada jogo, vamos supor, pegou lá a torcida do Corinthians lá, né? Torcida do Corinthians, Palmeiras, São Paulo, para mim, é tudo bandido disfarçado de torcedor, não tem time, é tudo, enfim. Vamos pegar assim. Pegou lá o dia do jogo do Santos. Aqueles torcedores do Santos que foram flagrados em briga, eles têm que se apresentar na delegacia. 2 horas antes, só saem 3 horas depois. Acabou o problema. O cara nunca mais vai no estádio dar problema. É simples. Basta querer. Realmente acaba com a festa de muita gente. Né, mas num país em que nada funciona tão bem assim, o futebol segue acaba a tendência. entrando no meio. Acaba seguindo a tendência. Obrigada, Edivando, pela sua participação hoje aqui com a gente. Opa, eu que agradeço. Volte sempre. Eu volto. Se eu não tiver nada assim para fazer, eu volto. Tá bom, então. E você fica agora com a partida completa entre o CAV e o União Barbarense. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã, 6:45. Eu espero você. Até lá.